vamos voltar, eu deixei até comecei a escrever algumas coisas aqui que foram comentadas já, que eu acho interessante nós voltarmos e pontuar cada um com o seu viés e no seu trabalho em especial. O Cristiano havia dito acerca do egoísmo, das pessoas realmente, elas não serem gentis por elas olharem apenas o seu próprio lado, a sua própria visão, e eu não querer ceder por alguém para alguma situação. Né? Na educação, como que se trabalha essa questão? Vilenita, vamos começar com você. Né? Como é que a gente trabalha essa educação do egoísmo? Já que a escola é um lugar propício para eu poder desenvolver compartilhamento de coisas, né? De bens, de ser gentil, de saber esperar a professora falar, de levantar a mãozinha para poder pedir para ir ao banheiro. Quer dizer, são pequenas coisas e comportamentos que já incentivam a criança a aprender essa gentileza. Mas então, como quebrar a questão do egoísmo nessas crianças? Como identificar e depois corrigir? Toda criança, o ser humano é egoísta. Uhum. Então, é bíblico que ele é egoísta. Isso tem que ser trabalhado. Uhum. Primeiro em casa, os pais têm que trabalhar. No egoísmo, porque a criança, se você pega um brinquedo, ela quer o mesmo brinquedo. Então, ela não quer emprestar mesmo para o irmão. Numa escola também. Então, como trabalhar? Primeiro tem que começar em casa, para trabalhar esse egoísmo da criança. E também na escola, porque a criança ela é propensa a ser egoísta. Tudo é meu, é meu. Por quê? A criança desde pequenininha, desde bebê, tudo é para ela. Então o irmãozinho já vai sentir ciúmes, porque tudo é dela, do neném. Então os pais têm que ter muita sabedoria para estar ensinando a criança a não ser egoísta. Para depois na escola eles não sofrerem as consequências. Uhum. E sofrem. E é muito triste ver uma criança se não faz a sua vontade, aí ela emburra, não é? E não quer fazer mais nada. Dá chilique, cai no chão, bate cabeça, bebe fôlego, o povo da roça, bebe fôlego. Ela é egoísta, né? Ela quer e fim, né? Se vai no supermercado, se a mãe não compra aquilo, né? Uhum. Tudo é para ela. Ela, às vezes, ela deita no chão e dá aquele chilique, né? Uhum. Então, tem que ter muito cuidado. Então, primeiro é inculcar. Em Deuteronômio 6 fala muito claro. É inculcar na cabecinha da criança. Assentado, andando pelo caminho, ao falar, ao deitar, né? O tempo todo tem que estar mostrando, né? Eu quero completar uma colocação sua, desse inculcar, e por vezes você fala assim, minha filha, você está sendo egoísta. O que é egoísta? Né? Então você precisa primeiro pontuar, essa atitude é de quem quer só para si, que não quer dividir, que não quer compartilhar, e isso não é legal, isso não é bom, não é isso? Tem uma pessoa querendo participar conosco, que é a Patrícia, que está aqui aguardando para falar conosco no bate-papo. Bom dia, Patrícia! Bom dia para todos, tudo bom? Tudo ótimo, seja bem-vinda ao bate-papo. Obrigada. Olha, eu queria compartilhar com todos o que aconteceu comigo, acho que foi na semana passada, uma situação extremamente desagradável. Uhum. Eu estava na fila do banco, o banco estava muito cheio, eu estava com o bebê no colo, né? Uhum. E eu falei para o segurança assim, olha, eu posso ir lá para o início da fila porque o bebê é pesado e eu estava com bolsa. E ele falou, pode sim, você tem prioridade, mas não tinha nenhuma placa dizendo isso. Aí a primeira moça que estava na fila pedi para ela, eu posso passar na sua frente porque o bebê tá pesado? Ela falou, claro, foi super gentil. Uhum. E assim que eu fui pro caixa eletrônico, a moça que estava atrás de mim, meu Deus, ela foi desagradável demais, ela xingou, ela murmurou, sabe, atrás de mim. Eu falei assim, moça, eu só pedi ela para passar na frente porque o bebê tá pesado. Ela virou para mim e falou assim, aonde tem placa dizendo que você tem prioridade? Uhum. Sabe, então eu voltei do banco extremamente chateada, gente, e as pessoas hoje, sinceramente, elas não estão tendo muita educação não, porque ela teve a coragem de me xingar na frente de todo mundo, ainda bateu boca comigo, eu deixei pra lá. Mas é só para compartilhar mesmo o que aconteceu, eu achei um absurdo isso. Ótimo, muito obrigado, viu, Patrícia, pela sua participação e até por expor um pouco da sua história e da sua vida conosco.
Eu quero aproveitar até o comentário da Patrícia, já jogar uma outra informação para vocês, porque a gente compreende, não é o caso da Patrícia, né, mas existem, as prioridades, elas são permitidas e até legais no nosso país, quanto às pessoas idosas, quanto às pessoas com bebê de colo, né, isso é permitido, isso é autorizado legalmente. Agora, existem pessoas que usam disto, né, para benefício próprio também. Hoje, inclusive, muitas empresas estão contratando pessoas de terceira idade, porque eles gastam menos tempo na fila, porque eles têm prioridade e utilizam dessa prioridade. Então, aí, um conceito, por exemplo, gentileza gera gentileza, que é algo assim, eu semeei, eu colhi. Mas só que eu compartilhei agora há pouco também. Nem sempre que eu semeio, a outra pessoa vai me trazer de volta aquilo. E se, de repente, eu sou gentil, mas a pessoa folga? E aí, então, eu tenho uma ação de gentileza e a pessoa toma conta daquele lugar ali, e você fica assim, bicanca, né? Assim, poxa, eu cedi o meu espaço, aí, pode entrar na fila? Pode. Aí entra a mãe, o vô, o pai para pagar e periquito, todo mundo na fila poder pagar. Como é que funciona isso? É interessante essa questão aí, como tinha um amigo meu que ele sempre fala, né? Faça o que você gostaria que fizessem com você. Eu acho que está bem dentro dessa linha a generosidade. Então, essa questão da... Como é que você faz uma coisa que você gostaria que fizesse com você? Então, eu vou dar lugar na fila ou não? Se eu tivesse no lugar dele, se você estiver no lugar do outro, você ia pensar de uma forma diferente. Então, entra essa questão do egoísmo mesmo, que atrapalha tudo, que ele é o melhor. E tem a falta de sem noção e a falta de amor que eu acho. Igual essa pessoa aí não tem noção, o amor ao próximo mesmo, tem essa noção de estar com um bebê no colo, tem uma situação precisando e não consegue desenvolver isso. Então, ela já está amargurada com ela por dentro, na minha questão, né? Uhum. Não que estando trabalhando aqui com a psicanálise, mas a psicanálise posso falar 10 coisas e 10 coisas não ser o resultado que eu estou esperando, né? A causa disso. Mas essa questão eu acho que é um momento muito de dentro. Então, se você está bem com você mesmo, é igual as pessoas, eu vou ser generoso, mas o cara não é, aí não. O que é isso? O cara não está sendo aqui, não está deixando eu falar, eu vou. O que é isso? Que cara é? Aí você já muda a sua questão, você já vai tornando igual a ele. Então, isso não vai mudar dentro de você. Você sendo gentil, você está sempre sendo gentil. Isso é uma coisa dentro de você, você não vai, se o cara não for. Então, depende de como é que vem a ação, e como eu costumo dizer, a ação está aqui. Aí ela vai bater em você, você vai e tromba com ela. Eu falo, amortece, faz assim, ó, e leva para cima de novo. Uhum. Como é que você vai receber essa ação da pessoa? Então, ele não foi gentil comigo, também não vou ser com ele? Uhum. Então, muda muito isso. E no momento, às vezes, pode mudar uma série de situações, né? Mas tem a questão muito cultural também. O Brasil, infelizmente, é um Brasil que não tem essa cultura de ser gentil, ser educado, tem esse bate-volta, eu te dou, você é gentil, você não é gentil, então eu não sou gentil. É a lei da vantagem. Exatamente. Se você vai numa Alemanha da vida, aí você assusta. Então, existe... Choca. A palavra é essa, você choca. Ah, mas eu posso, mas eu devo, porque tudo funciona. Então, lógico que tem as exceções, sem desmerecer o nosso país. Tem as exceções. Mas o Brasil, existe a cultura já do Brasil. Então, eu acho que isso influencia muito. Também. Essa questão da fila. Uhum. Se é em algum lugar desenvolvido, algum estado até mais desenvolvido, não vai acontecer isso com ela. É interessante o que ela está falando. Eu estive na Espanha, em 2004, na Espanha, até com um projeto com os bonecos também que eu tenho, né? Um trabalho que eu fiz até com um amigo meu que morava lá, um missionário, Luizinho, que trabalhava na Espanha. E eu estava na fila para comprar o cartãozinho da estação do trem, né? Da estação de São Martim. E aí estava vazio, ele estava recebendo uma pessoa, e você tem que ficar distante. E realmente, na hora que esvaziou o fui, ele falou, não te chamei ainda, pode voltar. Então tem um processo deles, esse tempo, né? A gente está ansioso, querendo resolver as coisas. E eu acho que a gente se esbarra nisso mesmo, porque por essa ansiedade, para você querer resolver as coisas como o mundo é ontem, né? Uhum. O mundo é ontem. E esse ativismo nosso louco, ele induz também a mente a forçar essa falta de gentileza. É muito interessante essa coisa da gentileza gerar a pessoa folgada. Tem uma historinha que fala o seguinte, um cara foi ensinar para o aluno dele a ser gentil. E aí, à medida que as coisas iam acontecendo, ele falou, olha, filho, quando chegar nessa situação, você cede. Você dá o melhor lugar, né? Se for uma pessoa, uma idosa, se for nessa situação, você fala baixo, espera a pessoa terminar de falar. E foi pontuando coisas que seriam gentilezas para a vida dele. Chegou o dia da prova final, que era para saber se aquilo tudo que ele tinha ensinado havia aprendido. Foi com a criança para uma festa.
E quando chegou na festa e todo mundo comendo, eu havia explicado sobre não avançar nas comidas e esperar todo mundo servir, aquela coisa assim, avançar, aquilo é contrariamente, né, totalmente contrário. E daqui a pouco ele chega com a bandeja, o garçom chega com a bandeja com 2 quibes, um grande e um pequeno. E ele de repente mete o mãozão no quibe grande e pega. Eu falei assim, ai meu pai, isso não adiantou nada. Olha lá, ele ter pego o pequeno, né, porque era o mais gentil, deixar o maior para outra pessoa. Aí ele falou assim, meu filho, você não aprendeu nada, eu não te expliquei. Ele falou assim, explicou, professor, só tinha 2 quibes, era um para mim e um para o senhor. Qual que o senhor ia pegar? O pequeno, eu acho, qual que ia sobrar para mim? O grande. Já peguei o grande, o senhor sabia que você ia ser gentil e ia pegar o pequeno? O grande ia ficar para mim, normal. Então assim, até que ponto, eu sabendo que quem está do meu lado vai ser gentil, eu não lucro com aquilo, já vou direto naquilo que é lucrativo para mim. Eu acho que é interessante nesse contexto, agora a gente trazer para o nosso lado, né? Nós que somos cristãos, aí que nós fazemos a diferença. Exatamente. Por quê? Porque não é só toda essa questão cultural que a gente tem que levar em consideração. Na verdade, a gente tem que deixar Jesus agir através de nós. Então, é um risco que você vai correr, porque o evangelho, na verdade, é isso. Você vai dar um lado, a pessoa vai bater, e aí você vai ter que virar o outro. Então, pode ser que você seja gentil, engula um sapo, mas e aí? É aí que você vai fazer a diferença. E semear nesse contexto cultural os valores cristãos mesmo, que esse é o nosso papel, né? É o papel, mas quando você está num país que só se diz o contrário, fica mais difícil. Então, eu acho que realmente, dentro dos padrões bíblicos, para quem conhece a palavra de Deus, você tem que fazer diferença, é nosso papel. Mas fica mais difícil. Desafio. É um desafio. Mas é interessante ela falar essa questão do cristão, né? Mas a pessoa que não recebeu uma educação, a questão da generosidade, outras coisas mais na infância, ela converteu daqui a dois anos atrás. Ela não tem como vivenciar e mudar da hora para outra todos os aspectos da vida dela. Então, na verdade, ela entendeu o evangelho, entendeu quem que é Jesus, entendeu o que Jesus fez por ela, a forma que mudou, e ela tem um processo. Mas gasta então eu costumo dizer que existe um desenvolvimento para todas as coisas, em tudo. Deixa eu colocar mais uma pessoa na conversa aqui, a Neuza de Três Pontas, que entrar no bate-papo. Bom dia! Bom dia, Deus abençoe o dia. Amém, te abençoe também. Amém. Olha, filha, eu tenho já um costume de muitos anos. Eu caminho de manhã, ou quando eu abro o portão, que eu já vou varrer a rua, todas as pessoas que eu encontro, que eu vejo, bom dia, Deus abençoe seu dia, vai com Deus, entendeu? Eu acho que não foi ninguém que ensinou, não, não foi ninguém, não, foi Deus, gentileza, por favor, muito obrigada, por favor, você faz isso para mim. Então eu acho que a gente tem de dentro da gente, Deus coloca, né, esse amor, essa comunhão com o povo, né? E eu acho interessante que tem muita gente que nem responde. Verdade. Né? Mas eu encontro com eles novamente e sempre falo, mesmo que não responde. Bom dia, Deus abençoe seu dia, vai com Deus, Jesus te ama. E um dia eu encontrei eu ia andar a caminho, né? E 2, 3 rapazinhos. Então, cumprimento as crianças também. Aí um rapazinho falou assim pra mim, eu gosto tanto de encontrar essa dona, porque logo de manhã ela me abençoa, minha mãe só me xinga. Olha só! É uma coisa. Recebe de alguém pelo menos a bênção pela manhã, né? É tão bom, a gente se sente feliz, que delícia. Né? E tá entregando a palavra de Deus, né? Amém. Ama. Né? Obrigada, querida. O programa está excelente, viu? Muito bom. Ok, muito obrigada, tá? Pela sua participação. Tchau. Que Deus te abençoe também. Amém. Tenha um excelente dia. Todo mundo fala bom dia. Fala bom dia. Bom dia. Fica na paz, amor. Deus abençoe. Amém. Acho que ela não espera nada em troca. Ela não espera na reação da pessoa ainda que ela não responda. Isso que é o melhor da vida. Adriana, quando você está bem com isso e as pessoas não te afetam dependendo da condição que ela está respondendo. Desculpa. Não é. Tá vendo? Ai, a gente. Desculpa, dá licença. Hoje não vai ser um bate-papo normal, que todo mundo entra assim, sabe? Por favor. Vai. Interessante quando ela fala que é Deus, que a palavra de Deus fala que o coração alegre formoseia o rosto. Então, essa alegria, essa delicadeza, é Deus mesmo que traz. Tem todo esse trabalho por trás de cultura, sim, tem toda a criação, tem tudo isso. Mas quando você está vivendo que Deus está em você, é diferente. Você dá bom dia em todas as áreas, você
Pede licença.